Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde se você estiver assistindo de tarde. Você está no Bate-Papo Mayhem, que é uma série de entrevistas com o pessoal de esoterismo, de maçonaria, de Rosa Cruz, de ordens iniciáticas, de religiões, de filosofias, para falar um pouquinho mais sobre cada um dos assuntos esotéricos, né? Então, para quem estiver assistindo isso aí no YouTube lá no futuro, a gente está em 2020 e a gente continua preso em nossas casas numa pandemia. E todo ano a gente faz um evento, né? O simpósio de hermetismo, só que esse ano obviamente não vai ter, então todo mundo ficou em nossas casas e a gente decidiu convidar os palestrantes para vir bater um papo com a gente e compartilhar com vocês que também espero estejam em casa esses conhecimentos. E hoje eu vou chamar um irmão muito querido meu, que já participou junto do Teoria da Conspiração durante muitos anos, né? Ele tem o blog No Esquadro, que acho que é um dos principais e mais importantes blogs de maçonaria. É um pesquisador, assim, muito sério, muito importante, é um cara que eu admiro demais da conta. Meu irmão Kenny Ismail, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Para começar, Kenny, eu queria aqui que você contasse para o pessoal, antes da gente fazer a tua palestra, um pouquinho da tua jornada. Então, por que você entrou na maçonaria? Como é que foi? Por que você decidiu estudar a maçonaria? Bom, Marcelo, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Sou um fã do Marcelo há décadas. Antes mesmo de ter meu primeiro contato com maçonaria, eu era um jogador de RPG e o Marcelo era a nossa referência. E ele era sempre muito atencioso, a gente chegou a trocar algumas correspondências. Na época era carta, né? A gente mandava carta e ele tinha a atenção de responder. Meu primeiro contato com a maçonaria foi via Ordem de Molay. Então, quando eu tinha meus 15 anos, eu fui convidado a ingressar na Ordem de Molay. Eu sabia um pouco o que era, que eu tinha um avô maçom, uma referência para mim de moralidade, uma pessoa que eu admirava muito, já está em outro plano. Me interessei em ingressar e via Ordem de Molay eu tive um bom contato com a maçonaria. Eu fui presidente do Demolay na minha cidade, depois da minha região, eu sou mineiro, fui presidente do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, cuidava de 19 capítulos de Demolay, depois fui presidente adjunto de Minas Gerais e, por fim, presidente, que a gente chama mestre conselheiro estadual de Minas Gerais. E aí fiz os meus 21 anos, a Ordem de Demolay é para jovens, de 12 a 21 anos incompletos. Completei 21 anos, a gente chama de maioridade, e tive que, de certa forma, me desligar da vida ativa da Ordem de Molay e aos 21 anos recebi o convite para ingressar na maçonaria. E apaixonado já pela instituição, pelos 6 anos que eu havia passado na Ordem de Molay, com contatos quase que diários com os maçons, eu aceitei o convite e ingressei na maçonaria com 22 anos e desde então eu venho galgando os ensinamentos maçônicos. Há 10 anos atrás criei um blog, que é o blog No Esquadro, exatamente para proporcionar no Brasil o que a gente chama de escola autêntica de maçonaria. Há mais de 150 anos atrás, os irmãos da Inglaterra começaram a se incomodar com a quantidade de invencionices, de achismos, de fantasias que se tinha na história da maçonaria. Então eles criaram a Escola Autêntica e da Escola Autêntica nasceu a Quatro Coronati, que foi a primeira loja de pesquisas da maçonaria, e desde então essa Escola Autêntica se espalhou pelo mundo, menos para o Brasil. Então, o mundo maçônico preza muito pela pesquisa séria, não só da história da maçonaria, mas da sua filosofia, dos seus ensinamentos, dos seus ritos. Eu venho já há 10 anos me dedicando a isso. Tenho alguns livros publicados, pude proporcionar algumas traduções de livros como o Ahriman Rezon, que é um clássico da maçonaria de 250 anos atrás. Fui o revisor técnico do Maçonaria para Leigos, originalmente o Freemasons for Dummies, que é o livro mais vendido de maçonaria no mundo. Foi uma honra para mim participar
desse projeto, proporcionando um pouco dessa literatura da escola autêntica, trazendo um pouco de verdade na maçonaria, que é uma instituição que tem por objetivo essa busca da verdade, o incentivo à busca da verdade sem dizer qual é a verdade. Essa foi minha trajetória maçônica. Em paralelo, eu sou Rosa Cruz, sou martinista e, por isso, sempre tive uma afinidade grande pelo trabalho do Teoria da Conspiração e o trabalho do nosso irmão Marcelo Deodeb. Pude colaborar com o site da Teoria da Conspiração por um bom tempo. Bom, e hoje a gente vai falar um pouquinho do rito escocês antigo e aceito. Então, antes de perguntar para você contar um pouquinho da história do rito, eu vou te perguntar assim, o que é o rito escocês antigo e aceito e o que é um rito dentro da maçonaria? A maçonaria é um belo sistema de moralidade velado em alegorias ilustrado por símbolos, ou seja, ela é uma escola de moralidade. E essa escola de moralidade ela tem um método de ensino que é velado em alegoria ilustrado por símbolos. Alegoria, nesse sentido maçônico, são as lendas, são as histórias que são contadas. Então, a gente ensina moral por meio de histórias, de lendas, que é o método mais antigo que se tem conhecimento. Eu tenho 2 filhos, então o mais velho, em vez de eu falar para ele, olha, Mateus, mentir é feio, eu sento ele e conto para ele uma história de um menino que mentia e que se deu mal mentindo. Então, por meio dessa história, ele aprende valores morais. A maçonaria trabalha muito nesse sentido, de contar histórias e velar ensinamentos nessas histórias, e esses ensinamentos, para que eles fiquem mais arraigados na memória dos irmãos, eles são ilustrados por símbolos, de forma que os símbolos funcionam como âncoras de memória. Você vê aquele símbolo e lembra dos ensinamentos morais que ele representa e que você aprendeu por meio de uma alegoria, por meio de uma história por trás que a maçonaria conta. E para ela contar essas histórias, ela utiliza de rituais. Então nós temos níveis, que são os graus maçônicos, cada nível possui seu próprio ritual. E um grupo de rituais compõe um rito, é como um curso. E esse sistema completo de moralidade ele é composto por rituais, por níveis. Como a gente pensar em um curso de administração que tem 8 semestres, que tem 40 disciplinas, né? Então você tem 40 níveis a serem galgados, né? E essas disciplinas são compostas pelos rituais, e os rituais possuem monitores que são os livros didáticos dessa disciplina. E tudo isso, em alguns ritos feito de uma forma mais lúdica ou não, compõe um rito maçônico. Então, a igreja possui seus ritos e também cada rito possui seu ritual, que são as cerimônias para que as coisas ocorram. Então, você tem aí o rito bizantino na igreja, tem o rito romano, o rito latino, e aí existe o ritual de batismo, o ritual de primeira comunhão, o ritual de casamento, o ritual fúnebre de cada um desses ritos. E a maçonaria funciona similarmente nesse sentido, possuindo ritos que são cursos distintos. Se a gente fizer um paralelo com uma faculdade, você vai fazer um curso de contabilidade, um curso de economia, você vai ter disciplinas que são similares, né, entre os cursos, mas que tem como proposta transformar o homem, né, moralmente, aperfeiçoando ele moralmente por meio desses seus graus, dos seus rituais. E aqui no Brasil, quantos tipos de rito diferentes existem? O Brasil ele é abençoado nesse sentido. Na maçonaria regular nós temos 10 ritos sendo praticados, né? O rito escocês antigo e aceito ele é o mais praticado não só no Brasil, mas em todo o mundo latino e latino-americano, nos graus simbólicos, e é o mais praticado no mundo nos altos graus, porque a maçonaria ela se divide em graus simbólicos, que são os graus que as lojas maçônicas concedem, e os altos graus que são concedidos em outros corpos, que funcionam de forma independente, de forma autônoma. No caso do rito escocês antigo e aceito, ele é o mais praticado tanto nos graus simbólicos quanto nos altos graus no Brasil. E é o mais praticado nos altos graus em todo o mundo. Mas a gente tem a Adoniramita, rito brasileiro, rito de Schroeder, rito de York, uma gama de ritos praticados regularmente no Brasil, e outros que não são adotados pelo mainstream, pela maçonaria que a gente chama de regular ou reconhecida, mas que existem como o Memphis Mizraim e tantos outros.
E aí, hoje a gente vai falar especificamente do rito escocês antigo e aceito. Então, fica à vontade, a palavra é tua para contar para a gente a história desse rito. Como é que ele surgiu, como é que ele se desenvolveu, como é que ele veio para o Brasil. É uma história incrível, já que o rito escocês ele é talvez o único rito que nasceu primeiro nos altos graus para depois nascer nos graus simbólicos. É um caso único no mundo. Ele é um rito multinacional, como a gente pode ver na sua história. Para falar do rito escocês antigo e aceito, a gente tem que falar primeiro da Casa dos Stuarts, a dinastia Stuart, que é uma dinastia escocesa que depois também governou a Irlanda e a Inglaterra. Conta-se que o rei James VI da Escócia, ele iniciou na maçonaria na loja Perthens Cone, número 3 da Grande Loja da Escócia, no ano de 1601. Há realmente o registro de que ele estava em Perth naquele ano de 1601, naquela data em que a loja Perthens Cone registra e declara que foi sua iniciação. Esse rei James VI, em 1603, 2 anos após a sua iniciação, ele assume também o trono da Inglaterra, se tornando o rei James I da Inglaterra, já que a Inglaterra nunca tinha tido um rei chamado James. E ele foi um governante que tem uma importância muito grande, porque ele foi o responsável pela tradução da Bíblia para o inglês, a tradução da Vulgata, e até hoje é a Bíblia mais utilizada no mundo, chamada de Bíblia do Rei James. A própria maçonaria, em muitas jurisdições, ela possui bíblias que são presenteadas durante a iniciação, personalizadas com o símbolo maçônico, e é exatamente a Bíblia que vem autorizada pelo rei James. Era um escocês, apesar disso foi amado pelos ingleses, e seu filho já não teve o mesmo sucesso. Então a dinastia Stuart começou a sofrer certos golpes. Carlos I, que foi o filho de James II, já no final de sua vida, ele recebeu um golpe quando surgiu uma ditadura militar. Então, o parlamento apoiou que um general militar chamado Cromwell fizesse um golpe e assumisse, criando ali na Inglaterra uma república. Isso foi em 1649, se não me engano. Ele governou por quase 10 anos, essa ditadura militar, e com punhos de ferro, e a ponto do parlamento, quando de sua morte, apressar-se em patrocinar o retorno dos Stuarts que estavam exilados na França para a Inglaterra. Entretanto, os Stuarts, pela relação próxima com a França, e os escoceses sempre tiveram essa relação próxima, a ponto da guarda real da Escócia ser de soldados franceses e a guarda real dos franceses serem de soldados escoceses. Então eles tinham esse intercâmbio. Eles namoravam o catolicismo, que não era bem visto pelos ingleses. Os Stuarts sofreram um outro golpe, dessa vez civil, e tiveram que se exilar novamente na França, exatamente porque o herdeiro do trono tinha sido batizado na Igreja Católica. Resumindo, a dinastia que está até hoje na Inglaterra. Os Stuarts na França, eles precisavam sobreviver. Eles já não tinham mais impostos para arrecadar. A corte dos Stuarts, os jacobitas, os escoceses exilados na França, eles buscavam formas de levantar fundos para ajudar a manter os Stuarts no solo francês. E uma das formas encontradas deles preservarem a cultura, seus costumes e ainda ajudar a família dos Stuarts e patrocinar também tentativas de retomada do trono era por meio de lojas maçônicas escocesas. Havia um personagem importante chamado Charles Radcliffe, que era chamado do secretário íntimo do Old Pretender, que era aquele que pretendia retomar o trono, e ele é considerado o primeiro grão-mestre da maçonaria na França, porque ele fundou mais de uma dúzia de lojas escocesas em território francês. E parte das taxas pagas para essa loja iam para manter os Stuarts em solo francês. Essas lojas se desenvolveram, mas elas encontravam um certo obstáculo. Existia uma certa resistência dos burgueses franceses e dos nobres franceses em ingressar na maçonaria, exatamente porque eles não queriam relacionar suas imagens à de pedreiros. E a maçonaria tinha muito ainda a visão do operativismo, dos pedreiros. Os próprios escoceses praticavam uma maçonaria muito próxima da maçonaria operativa, né? E nesse sentido, houve o papel de Ramsay, o Chevalier de France,
Ramsay era um escocês exilado, era o tutor do Young Pretender. Ele era muito respeitado na França, apesar de ser um jacobita, um escocês exilado, e ele recebeu o título de Chevalier de França do rei da França, que é o equivalente ao Sir da Inglaterra. E ele era o grande orador daquela grande loja dos escoceses na França, que tinha tido Charles Radcliffe como seu grão-mestre. Charles Radcliffe já havia falecido, ele faleceu em 1715, numa guerrilha tentando retomar o trono. Ele foi preso e enforcado em Londres. Então, Ramsay ele resolveu fazer um discurso para tentar derrubar essa imagem de maçom ser pedreiro. E ele fez um discurso, o famoso discurso de Ramsay, em que ele fala que nós não somos pedreiros, nós somos príncipes guerreiros que lutamos nas cruzadas. Lá, acampados nas ruínas do Templo de Salomão, encontramos os segredos de Salomão e levamos esses segredos para a Escócia. E agora nós estamos aqui na França dispostos a fornecer esses segredos, a conceder, revelar esses segredos para os franceses que ingressarem em nossas lojas, em vez de ingressarem nas lojas dos idiotas dos ingleses, que também tinham lojas na França. Então, com esse discurso ficou muito famoso, foi republicado em revistas da época, inclusive em revistas pornográficas que existiam na época, que publicaram esse discurso de Ramsay, o que atraiu multidões de franceses para as lojas dos escoceses. E no impulso dessa multidão começaram a surgir os graus inspirados no discurso de Ramsay, ou seja, os graus que eram inspirados nas cruzadas, inspirados em especial nos cavaleiros teutônicos e os cavaleiros templários. Então, se você olha o rito escocês antigo e aceito, todos os graus, a partir do grau 17, eles têm uma temática específica de cruzadas, teutônicos e templários, né? Com raras exceções. A gente tem graus eminentemente herméticos, como Cavaleiro do Sol, graus que são teológicos, como chefe do tabernáculo, príncipe do tabernáculo, mas a maioria dos demais graus, a partir do grau 16, são de uma temática de cruzadas, de cavalaria e, em especial, de templários, graças a esse discurso de Ramsay que ocorreu por volta de 1749. Com o discurso de Ramsay, criaram uma instituição na França chamada Conselho dos Cavaleiros do Oriente, para conceder um grupo daqueles graus que estavam sendo concedidos, que haviam sido criados com o discurso de Ramsay. Esses graus eram chamados de rito de Eredon, ou rito de perfeição. E esse corpo tinha sido criado por franceses, e os escoceses se incomodaram com isso. Então, eles criaram um corpo concorrente para conceder aquele mesmo rito de Eredon, e deram o nome de Supremo Conselho dos Imperadores do Oriente e do Ocidente. Foi a primeira grande jogada de marketing da maçonaria. Porque imagina que você é um maçom. Você vai querer ser membro do Conselho dos Cavaleiros do Oriente ou do Supremo Conselho dos Imperadores do Oriente e do Ocidente. O Supremo Conselho é mais que conselho. O imperador está acima de cavaleiro. E o Oriente e o Ocidente é o dobro do que só o Oriente. Então, o Conselho dos Cavaleiros do Oriente faliu e o Supremo Conselho dos Imperadores do Oriente e Ocidente deu um boom de crescimento. Isso é importante dizer, porque por conta desse nome eles tiveram que escolher um símbolo, e aí eles buscaram um símbolo no Império Romano, que é o símbolo da águia bicéfala. O Império Romano, no seu auge, ele era tão grande que decidiram que ele deveria ser dividido em dois. O Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, com sede em Roma. Então havia dois imperadores simultâneos, e o símbolo da águia, que sempre foi o símbolo do Império Romano, ganhou duas cabeças. Eles resgataram esse símbolo da águia bicéfala desse período do auge do Império Romano para ser o símbolo do Supremo Conselho dos Imperadores do Oriente e Ocidente, porque eram imperadores do Oriente e Ocidente. A águia bicéfala era símbolo de um império do Oriente e Ocidente por ter duas cabeças. Eles incluíram uma coroa sobre a cabeça das águias, centrado entre a cabeça das duas águias, para indicar que era de imperadores, e essa águia ficava sobre uma espada, indicando que eles eram imperadores, mas também eram
cavaleiros, também eram guerreiros, mostrando aquele discurso dos príncipes guerreiros que o Ramsay tinha feito. Esse corpo concedeu cartas patentes para que os graus fossem concedidos em outras regiões, em especial para um sujeito chamado Stephen Morin, que estava de mudança para o Novo Mundo, estava de mudança para o continente americano. Então, o Stephen Morin recebeu uma carta patente para ir distribuir graus, para conceder o rito de Eredon no continente americano. Então ele concedeu graus e cartas patentes para irmãos na Jamaica, em Cuba, na Louisiana, que era um território francês, e em Nova York. E de Nova York se espalhou pelos Estados Unidos. Só que os chamados inspetores gerais, que era quem tinha o último, o 25º grau do rito de Eredon, eles não tinham divisão de território. Então eles concorriam entre si. Você chegava numa cidade como Boston, como Nova York, como Charleston, e você tinha uma dúzia, às vezes mais, inspetores gerais concedendo o rito de Eredon, disputando os maçons à tapa. E aí, quando você está concorrendo no marketing, você disputa por duas formas: ou por preço, oferecendo um preço mais baixo, ou agregando valor ao produto. E como é que você agrega valor num rito? Incluindo novos graus. Então, esses inspetores gerais, eles pegavam rituais de outros ritos que tinham surgido a partir do discurso de Ramsay, que não compunham o rito de Eredon, mas que tinham certa afinidade, graus que homenageavam os Stuarts de forma velada, e começavam a fornecer esses novos graus como adjacentes, como apêndices ao rito de Eredon. Então era aquela coisa: olha, a minha taxa é o mesmo valor da do outro, mas além dos 22 altos graus do rito de Eredon, você vai receber mais 2 graus como brinde, como bônus. Isso gerou um caos nos Estados Unidos, a ponto de 11 irmãos, que são chamados hoje de 11 Cavalheiros de Charleston, resolverem colocar ordem sobre esse caos. Então, esses 11 Cavalheiros de Charleston era, na época, a cidade mais cosmopolita dos Estados Unidos, mais até do que Nova York. Eles se uniram, eles pegaram ali os 25 graus do rito de Eredon e os demais graus que estavam sendo concedidos como bônus pelos inspetores e organizaram um sistema de 33 graus. Só que agora que o sistema tinha 33 graus, ele não podia continuar sendo chamado de rito de Eredon, porque já não era mais o rito de Eredon. Porque além de ter mais graus, eles haviam mudado a ordem com que os graus eram concedidos. Então, intendente dos edifícios e preboste de juiz, eles inverteram a ordem porque entenderam que era mais lógico, para gerar o que a gente chama de serendipidade, serendipity, que é a alegria da descoberta, é aquela emoção, a eureka. Então eles utilizaram desse artifício. Então eles resolveram renomear o rito e decidiram pelo nome de Rito Escocês Antigo e Aceito, sabendo da origem dos graus a partir dos escoceses exilados na França. Por que Antigo e Aceito? Porque os maçons escoceses, eles se diferenciavam dos maçons ingleses pelo termo de maçons antigos e aceitos, enquanto os ingleses usavam só maçons aceitos. O rito ganhou esse nome de Rito Escocês Antigo e Aceito. E a águia bicéfala ganhou acima da coroa um triângulo com o número 33 inscrito no triângulo, exatamente para indicar que esse novo rito tinha 33 graus e não poderia ter mais graus além desses. E o motto, o lema em latim Ordo Habitual, que significa ordem sobre o caos, porque eles haviam colocado ordem sobre o caos que havia se tornado o rito de Eredon nos Estados Unidos. Esses 11 cavaleiros de Charleston, só um deles era norte-americano. Tanto que Charleston era uma cidade cosmopolita. Você tinha 2 franceses, tinha 4 judeus, tinha um polonês, tinha um irlandês, tinha um escocês jacobita, você tinha irmãos de diferentes nacionalidades, de diferentes religiões, judeus, protestantes, católicos, e você tinha republicanos, monarquistas, quer dizer, eles tinham diferentes experiências de vida, ideologias políticas, religiões, mas se uniram em prol dessa ideia comum, que era organizar os graus escoceses desenvolvidos na França e transmitidos nos Estados Unidos. Então, a certidão de nascimento do rito escocês antigo aceito é 31 de maio de 1801, em Charleston, Carolina do Sul, Estados Unidos da América. Aqui no Brasil você vê muito irmão, o rito escocês é francês. Não, ele é norte-americano se você for olhar a certidão de nascimento dele. Foi lá que ele ganhou o nome rito escocês antigo e aceito. Foi lá que ele ganhou o formato atual de 33 graus.
Foi lá que nasceu o primeiro Supremo Conselho do Rito no mundo. É chamado de Supremo Conselho Mãe do Mundo, que hoje a sede é em Washington. Após a inauguração da cidade de Washington, foi transferida a sede para Washington. Agora, se você for olhar a nacionalidade pelo sangue, igual na Itália e em muitos países faz, ele é eminentemente escocês. Ele foi criado pelos escoceses exilados na França. Então, ele tem essa história incrível. Agora, um detalhe importante. Lá nos Estados Unidos, ele nasceu só a partir do grau 4. Porque a maçonaria americana não aceitou os graus simbólicos do rito escocês antigo e aceito. Então, eles não desenvolveram rituais dos graus 1, 2 e 3, só do 4 ao 33. Como eu havia dito, 2 dos 11 cavaleiros de Charleston eram franceses. E aí a gente tem a pessoa mais importante em toda a história do rito escocês antigo e aceito, que é um ilustre desconhecido no Brasil, chamado Conde de Gracietilly. Ele era um oficial francês que ele estava em missão na ilha de São Domingos, que hoje é o que a gente conhece como República Dominicana e Haiti. Era uma ilha só, uma colônia francesa, e ele, como oficial da França, ele estava lá na ilha de São Domingos, em Porto Príncipe, que hoje é a capital do Haiti. Quando houve a revolta dos negros, a revolta dos locais no Haiti, os oficiais do exército francês tiveram que fugir da ilha. E ele fugiu para Charleston, lá no final do século XVIII. E em Charleston ele era um maçom parisiense de uma loja importantíssima chamada Loja do Contrato Social, e ele se regularizou na grande loja da Carolina do Sul e foi um dos 11 fundadores do rito escocês antigo e aceito. Albert Pike diz que ele forneceu alguns dos graus que foram adicionados aos 25 do Heredon. O Conde de Gracietilly, em 1802, ele recebe ordens de voltar para o Porto Príncipe, porque a França já havia conseguido contornar a rebelião. Então ele volta, ele tem terras, ele tem uma fazenda, planta tabaco, funda o Supremo Conselho de Porto Príncipe, que é o segundo Supremo Conselho do mundo. Foi fundado lá em 1802, no local que hoje é a capital do Haiti. Em 1804, estoura outra rebelião. Ele se exila novamente em Charleston, consegue do exército francês garantir o seu retorno à França. Retorna em junho de 1804 e em outubro de 1804 ele funda o Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito da França. E ele leva consigo o Supremo Conselho de Porto Príncipe em exílio para a França. Então lá ele tem 2 Supremos Conselhos em Paris, o da França e o de Porto Príncipe em exílio. Ele fica como soberano grande comendador, presidente do francês, e bota o sogro dele, de la Rogue, como soberano grande comendador do Supremo de Porto Príncipe em exílio. E ele se torna o braço direito de um marechal do exército napoleônico. Na época a gente estava nas guerras napoleônicas. E como esse marechal era um marechal já idoso, ele não era um marechal de frente de batalha. Ele era um marechal que a sociologia chama de corpus dóceis. O que são corpos dóceis? Quando um império que assume o governo de uma colônia, você procura formas de manter a elite intelectual e econômica do local dócil, exatamente para que ela não crie uma revolução contra você. A Inglaterra fazia isso muito bem e usava a maçonaria para isso. A Inglaterra fundou 33 grandes lojas distritais em suas colônias, exatamente proporcionando, via maçonaria, o corpus dóceis. Você coloca dentro de uma loja a elite britânica que foi ali dominar aquele país e a elite intelectual e econômica local daquele país. Eles se tratam como irmãos, convivem como irmãos e os locais não se rebelam contra os britânicos ali localizados. Então eles fizeram isso na Índia, na Nova Zelândia, na Austrália, né, em diversos outros países, proporcionando esse fenômeno dos corpos dóceis. O Conde de Gracietilly, como assessor do Marechal, ele teve essa mesma iniciativa. Em cada país que o Marechal chegava para proporcionar os corpos dóceis, o Conde de Gracietilly fundava um Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito e colocava alguém ligado a Napoleão como seu soberano grande comendador, como seu chefe, seu presidente. Então, nas Duas Sicílias, ele colocou o enteado de Napoleão. Na Itália, ele colocou o José Murat, que era genro de Napoleão. E então ele foi fundando os Supremos Conselhos, e aí o José Murat tem um papel importante, que ele é o grão-mestre dos Carbonários na Itália e se tornou soberano grande comendador do Supremo Conselho da Itália. Ele vai todos os países que
o exército napoleônico domina e funda um Supremo Conselho. Só a diferença da Inglaterra é que esse Supremo Conselho já nascia independente. Ele não era subordinado à França, subordinado a ninguém. Nascia independente, só que com membros da elite francesa e da elite local. E assim se espalha o rito escocês por boa parte da Europa continental, e graças ao Conde de Gracechille, porque se dependesse dos norte-americanos, que criaram o rito escocês, ele seria restrito aos Estados Unidos até os dias de hoje. Então, graças ao Conde de Gracechille, que ele se espalha pela Europa, e a Napoleão pelas guerras napoleônicas, o que é uma ironia, né? Agora, o interessante é que é o Conde de Gracechille que cria os graus 1, 2 e 3 do rito escocês antigo e aceito. Porque na França, quando ele chega na França em 1804, o único rito permitido na França era o rito moderno. Porque em 1776, o Grande Oriente de França fez um convento e definiu que o caos estava tão grande, com cada loja tendo seu próprio rito e existindo mais de milhares de graus nesses ritos, que o Grande Oriente de França resolve também colocar ordem sobre o caos. Mas diferente dos americanos, eles fazem proibir a prática de qualquer outro rito, criando um rito chamado rito francês, baseado na Grande Loja dos Modernos da Inglaterra, criando assim o que a gente chama hoje de rito moderno. Isso em 1776. Então, quando o Conde de Gracechille chega lá em 1804 na França, só havia lojas trabalhando no rito moderno. Algumas lojas de Paris, ao verem a fundação do Supremo Conselho, dos altos graus do rito escocês, resolvem que querem trabalhar nos graus simbólicos do rito escocês antigo e aceito. Então, o Conde de Gracechille, em menos de um mês, escreve os rituais dos graus 1, 2 e 3, aprendiz pompeiro e mestre do rito escocês antigo e aceito, e funda a grande loja do rito escocês antigo e aceito da França, e coloca um sobrinho de Napoleão como grão-mestre e ele como grão-mestre adjunto. O Grande Oriente de França se desespera, procura o Conde de Gracechille e faz um acordo de permitir que as suas lojas também trabalhem no rito escocês antigo e aceito. Então, as lojas que fundaram aquela grande loja voltam para o Grande Oriente de França, mas trabalhando com o que a gente chama de ritual de 1804 do rito escocês antigo e aceito, escrito em menos de um mês pelo Conde de Gracechille. Um ano depois, já havia mais de 90 lojas em Paris e região trabalhando no rito escocês antigo e aceito. E de Paris, Paris é a mãe da maçonaria latina, a mãe da maçonaria de Portugal, da maçonaria do Brasil, indiretamente da maçonaria de toda a América Latina. O rito escocês antigo e aceito se espalha não só nos altos graus, mas nos graus simbólicos por todo o mundo latino, inicialmente utilizando esse ritual que o Conde de Gracechille havia escrito. E um dos supremos que o Conde de Gracechille fundou foi o Supremo Conselho da Bélgica, isso em 1819. E havia brasileiros exilados na Europa a partir de 1823. O que ocorreu no Brasil em 1823? A gente teve a independência do Brasil em 1822. Em 1823 criou-se uma Assembleia Constituinte. E Dom Pedro I, quando soube que essa Assembleia Constituinte estava escrevendo uma Constituição liberal, baseada na Constituição inglesa, ele mandou o exército cercar a Assembleia Constituinte e ele condenou os líderes da Assembleia Constituinte ao exílio. Esses líderes eram três, principalmente: José Bonifácio, Carlos Antônio de Andrada, irmão de José Bonifácio, e Montezuma, que era o Francisco G, que havia adotado o nome de Montezuma. Eles foram exilados na Europa e o Montezuma, em viagem a Bruxelas, recebeu os graus do rito escocês antigo e aceita uma carta patente para fundar um Supremo Conselho no Brasil. Quando Dom Pedro abdica do trono em 1831, todos esses políticos exilados, eles retornam ao Brasil. Todos não. Carlos Antônio de Andrada resolve não voltar. Mas José Bonifácio retorna e Montezuma retorna com a carta patente da Bélgica debaixo do braço. Uma conexão curiosa, né? Eu contei que o enteado de Napoleão foi o chefe do rito escocês nas duas Sicílias. Ele teve uma filha, e essa filha, Amélia, foi a segunda esposa de Dom Pedro. Ele já velho, ela jovem, virgem, e ele se casou com ela, que ela era neta de Napoleão. Ela era filha do enteado de Napoleão. Isso era apenas uma curiosidade. Montezuma retorna para o Brasil. José Bonifácio também. José Bonifácio recebe de Dom Pedro I a missão de ser o tutor de Dom Pedro II. Só que ele tem um inimigo poderoso no Brasil chamado Feijó. Ele consegue acusar José Bonifácio de traição e José Bonifácio condenado à prisão domiciliar na ilha de Paquetá. Quem conhece o Rio, a ilha de Paquetá é uma ilha onde
tem a praia que serviu de inspiração para o livro A Moreninha, fica a 1 hora de distância de barco do Rio de Janeiro. Então ele vai cumprir a prisão domiciliar na ilha de Paquetá. E Montezuma se torna o principal político do Brasil. E pega sua carta, patente do Supremo Conselho da Bélgica, e instala no Brasil o Supremo Conselho do Rito Escocês, antigo e aceito, para o Império do Brasil. Na época, o Brasil só trabalhava no rito moderno, então ele tem uma certa dificuldade para emplacar o Supremo Conselho nesses primeiros anos, mas consegue criar um manual de paramentos, dos graus, os interstícios, que são os prazos que você tem que cumprir entre um grau e outro, as taxas de cada grau, um código de ética. Só que ele tinha um grande secretário, que era Japiaçu, que era o advogado de defesa de José Bonifácio. Japiaçu, ele trama um golpe, derruba Montezuma, que na época era ministro de Relações Exteriores da Guerra do Brasil, e nomeia José Bonifácio como soberano grande comendador. Só que José Bonifácio estava preso na ilha de Paquetá. Então, o Japiaçu ia de barco 1 vez por semana para o José Bonifácio despachar como chefe do rito escocês antigo e aceito no Brasil. Quando Japiaçu, seu advogado de defesa, que é quem deu ao Bonifácio títulos como Patriarca da Independência, esses títulos eles entravam na peça de defesa do processo judicial. Japiaçu consegue inocentar José Bonifácio. José Bonifácio não retorna ao Rio, envergonhado, e vai viver em Niterói. 1 vez por semana ele vai no Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito despachar. Mas ele se preocupa que Japiaçu tente controlá-lo. Então ele se livra de Japiaçu e do grupo dele e nomeia outros políticos importantes que eram maçons da época para comporem o que a gente chama de Sacro Colégio, que são 7 poderosos que administram o Rito Escocês Antigo e Aceito. Isso até 1837, quando José Bonifácio vem a óbito, e o Conde de Lages, que era um desses braços direitos de Bonifácio, assume a condução do Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito no Brasil. De certa forma, essa é um breve relato da história, né, do desenvolvimento do rito, não só no mundo quanto no Brasil. O livro ele tenta resgatar um pouco dessa história que é desconhecida pela maioria dos nossos irmãos brasileiros pela falta de uma literatura maçônica confiável, fruto de pesquisas que a gente infelizmente não tinha sobre o rito, apesar de ser o rito hegemônico em prática aqui no território brasileiro. Eu tenho aqui uma pergunta do Roberto Carion. Ele pergunta se o rito escocês antigo e aceito influenciou o rito alquímico de Pernet. Não conheço esse rito. Consideramos entre os ritos da maçonaria o rito escocês antigo e aceito como um dos mais esotéricos e herméticos, né? Você acha que esses símbolos que foram colocados assim da posição dentro do templo e tal foi por conta de ter alquimista entre o pessoal que elaborou o rito lá no começo, do que mais tem simbolismo dentro da cabala, né, do meu campo de estudos? Você acha que foi uma coisa proposital mesmo, né? Então, isso é uma pergunta interessante. Aí eu trago aqui uma informação sobre isso, que é o seguinte. O iluminismo francês foi bem diferente do iluminismo de vários outros países. E no caso do iluminismo francês, ele se baseou muito nos escritos de filósofos como Jean-Jacques Rousseau. E Jean-Jacques Rousseau, o iluminismo francês, ele combateu muito a Igreja Católica, porque a Igreja Católica tinha um peso muito grande na França. E o rei, de certa forma, tinha uma certa obediência ao Vaticano, né? O catolicismo era visto como responsável por aquele quase 1 milênio de trevas. E aí os iluministas franceses, eles condenavam muito a igreja por conta disso. Eles queriam emancipar o homem por meio da razão. E eles viam que o homem francês ele tinha 2 amarras fortes. Havia o Estado, a monarquia absolutista, amarrando de um lado e a igreja amarrando de outro. Então, Rousseau foi um dos primeiros a defender que a Igreja Católica fosse abolida da França e que o Estado defendesse que as pessoas procurassem uma relação com Deus mais direta, sem a necessidade de sacerdotes. Então, o gnosticismo aflorou muito na França nessa época. E, nesse sentido, no século XVIII, todos aqueles que tinham que, de certa forma, ocultar suas práticas ocultas, suas tradições, os ciganos, os astrólogos, os alquimistas, eles, com o iluminismo francês, eles se sentiram livres para não só assumir essas práticas, mas para ensinar essas práticas. E o gnosticismo é essa questão de você não precisar mais de um sacerdote, de você usar sua razão para determinar o que é certo ou errado, e de você procurar
outras formas de adoração que não precise de sacerdotes, e isso foi muito forte na França, a ponto da maçonaria francesa se colocar à disposição para ser o que o Jean-Jacques Rousseau defendeu de uma religião civil. Ou seja, eu vou oferecer aqui um local de adoração para os cidadãos, sem que eles precisem de sacerdotes para tanto. E aí, a ideia de religião civil para eles pegaram um pouco de Robespierre para isso, eles tinham que enxertar características da religião predominante francesa, que era o catolicismo, na maçonaria para facilitar a conversão dos cidadãos franceses do catolicismo para a religião civil, que não teriam essas amarras. Então, o rito escocês ele teve os enxertos católicos, que é a água benta, que a gente chama no rito escocês de mar de bronze, que é o oriente elevado, que é o altar das igrejas, que é a balaustrada, que é o típico das igrejas, a própria cerimônia de sagração do templo maçônico, que é o típico da igreja católica de sagração de uma igreja, o altar dos perfumes, o turíbulo, foram vários enxertos para facilitar, deram esse aspecto de um templo sagrado, um átrio, para facilitar essa conversão. E, além disso, os irmãos ocultistas trouxeram os enxertos gnósticos, que são principalmente da alquimia. A gente tem a Câmara das Reflexões, que é totalmente alquímica, as Viagens da Iniciação do Rito Escocês Antigo, que é totalmente alquímica, e da Cabala, que tem principalmente a posição dos oficiais, a circulação em loja no ritual, que é muita influência da Cabala, a astrologia, que nós temos a abóbada celeste, as colunas zodiacais e a numerologia, em especial a numerologia pitagórica, que os irmãos aprendem também nas instruções sobre essa questão da numerologia. Então, sim, o rito escocês ele absorveu todo o ocultismo que era uma coqueluche, era uma moda na França no século XVIII, e isso foi incorporado. Tem um grau que é do Eliphas Levi. Um dos graus do rito escocês antigo é simplesmente do Eliphas Levi, e o Albert Pike chega a fazer um plágio de Eliphas Levi em quase um capítulo inteiro do seu principal livro, que é o Moral e Dogma. Esse era uma próxima pergunta, né? O Diogo Frutuoso pediu para você comentar um pouquinho sobre a importância do Albert Pike para o rito. Uma figura polêmica, né? Ele não é o pai do rito, né? Ele nasceu depois que o rito escocês antigo já existia. Só que ele é o nome mais importante, mais conhecido do rito no mundo, principalmente pelas polêmicas que os inimigos da maçonaria utilizavam dele para chamá-lo de o Papa da Maçonaria, e darem a ele esse status quando ele era soberano grande comendador do Supremo Conselho Mãe do Mundo. Quando ele entrou no rito escocês, nos Estados Unidos, o rito escocês tinha um pouco mais de 1.500 adeptos nos Estados Unidos. Isso lá em 1850. E aí o Albert Pike se maravilhou com os graus, que realmente tem conteúdos maravilhosos, mas viu que eles se perdiam em alguns aspectos e que eles eram, de certa forma, soltos. Então ele se dedicou a reescrever os rituais. E ele reescreveu todos os rituais do 4 ao 33, dando uma amarração única que só você tendo um único autor você consegue proporcionar, né? E o Albert Pike se dedicou mais de uma década a isso. Ele era uma figura única. Aos 16 anos ele já falava 16 línguas, muitas delas mortas. Falava línguas indígenas, falava latim, falava grego, conhecia os hieróglifos egípcios, ele sabia a linguagem dos fenícios antigos. E ele se dedicou a reescrever e dando a sua visão aos ritos. E a forma como ele desenvolveu esses graus é uma forma dramática. Ele explorou a ideia do psicodrama. Tanto que lá nos Estados Unidos, o rito escocês ele é concedido em teatros. São teatros gigantescos que pertencem aos vales do rito escocês antigo e aceito, teatros com mais de 2.000 assentos, em que são concedidos os graus em formas teatrais, que foi o que desenvolveu Albert Pike. Então ele pegou uma estrutura que tinha 1.500 membros e que entrou no século XX com mais de 150 mil membros. E hoje, lá só nos Estados Unidos, os dois Supremos Conselhos formam mais de 1 milhão de membros, praticando o rito escocês antigo e aceito, uma forma de psicodrama em cada grau. Tem uma pergunta do Valdir Silvério. Ele fala assim: por que muitos autores atacam injustamente o Ramsay, de forma jocosa e até mesmo pessoal?
Eu noto isso muito de autores americanos e ingleses. Seria uma rivalidade entre britânicos e franceses? Os ingleses com certeza fazem esse ataque. O Ramsay, ele era um escocês exilado na França, e os ingleses, eles tinham uma aversão aos altos graus. E eles rejeitaram o rito escocês antigo e aceito por muitos e muitos anos, exatamente porque ligavam o rito escocês antigo e aceito a uma ideia jacobita com graus homenageando os Stuarts. E por isso os ingleses têm essa aversão. Eles defendem muito como um landmark de que a maçonaria só é maçonaria aquilo que você relaciona com o operativismo, ou seja, com o pedreiro. Tudo que foge do pedreiro, para eles, não é maçonaria. Eles chegaram a criar a Ordem dos Operativos, que trata exatamente de uma maçonaria mais operativa, que é como eles gostariam que fosse a maçonaria. Quando houve a fusão dos antigos e os modernos, lá em 1813, os antigos conseguiram impor aos ingleses modernos o arco real e algumas outras ordens que fugiam um pouco dessa ideia de pedreiro, né? Mas os ingleses em si têm certa aversão a isso. Os americanos nem tanto. A questão é que, por conta do discurso de Ramsay, criou-se uma teoria de que a maçonaria veio dos templários. Essa teoria só passou a existir a partir de Ramsay, né? E depois eles foram resgatar a questão de Roslin, a questão dos templários que se exilaram na Escócia, foram recebidos por Robert de Bruce e participaram de batalhas vitoriosas que a Escócia teve contra a Inglaterra, e Robert de Bruce cria o grau dos Cavaleiros de Santo André, que é um grau, que é o grau 29 do rito escocês antigo e aceito. Então, eles criaram toda uma teoria, e aí a gente tem o Roslin Roads, que é do Robert Cooper, que é o maior historiador da maçonaria escocesa de toda a história. Foi o único escocês que foi aceito como venerável da Quatro Coronati em Londres, né? E que é um historiador respeitado. Ele é membro da Sociedade dos Antiquários da Escócia, que tem como obrigação o resgate da história real da Escócia, e ele se dedica a desvendar, mostrar os pontos falhos dessa teoria de que a maçonaria veio dos templários, ou que os templários se uniram à maçonaria quando se exilaram. Tem uma outra pergunta aqui do Rafael. Se você podia falar um pouquinho dos interstícios entre os altos graus. Por que existe o interstício entre o 4 e o 9, por exemplo, não considerando o 5º, 6º, 7º e 8º? Então, o Brasil adota um sistema de graus por iniciação e graus por comunicação. Então, eles consideram que há alguns graus que são principais, que devem ser concedidos por iniciação, e outros graus que são chamados intermediários, que podem ser concedidos por comunicação. Eles têm o ritual de iniciação, alguns locais realizam as iniciações, mas eles podem ser concedidos apenas por comunicação. Aí, por conta disso, como há permissão para que esses graus sejam concedidos por comunicação, esses graus intermediários, os interstícios são criados apenas entre os graus por iniciação, porque esses obrigatoriamente têm que ocorrer iniciação. E a ideia do interstício é exatamente para que não ocorra a ideia de um aventureiro que recebe todos os graus de uma única vez, né? Um raciocínio de que você precisa de um certo tempo para você estudar e compreender. O que, infelizmente, no Brasil não ocorre muito assim. Por exemplo, eu sou de uma ordem da Inglaterra que tem 33 graus. Você já entra nessa ordem no grau 32. E aí você cumpre o interstício do grau 32, entre o grau 32 e o grau 33, que teoricamente é para você estudar 31 graus que tem antes do 32. Então você já entra no 32, recebe os rituais do grau 1 ao 31 para estudar, e depois de estudar você pede para ingressar no 33. E aí teria um período mínimo para isso. No rito escocês, seria esse o raciocínio. Você receberia o grau 4 e por comunicação 5, 6, 7 e 8. E aí, depois de 6 meses, vem receber o grau 9. E nesses 6 meses você vai poder estudar o 4, 5, 6, 7 e 8. De forma, quando ingressar no 9, ter a visão real dos graus precedentes. Então, é uma ideia boa, mas talvez a forma com que ele é executado em muitas localidades acaba fazendo com que você pegue o 4, o 5, 6, o 7 e 8 e fica só esperando o prazo passar sem estudar até receber o grau 9. E outra pergunta do Rafael também é como funciona uma correspondência entre os altos graus do rito escocês e o do York?
Ele tá fazendo aquela alusão àquele desenho clássico daquela escada que tem os graus dos dois lados subindo, assim. Se existe uma Sim. equivalência, se ela é proposital, qual que é o teu comentário? Então, infelizmente, o Brasil inventou a equivalência entre ritos. Isso não existe em nenhum outro local do mundo. É igual, eu sou formado em Direito, eu quero diploma de Medicina. E aqui no Brasil, infelizmente, inventaram essa equivalência. Quem inventou foi o Montezuma, porque só tinha o rito moderno. E aí, quando ele chegou, o pessoal não queria, quem estava lá no último grau do rito moderno, não queria vir e começar no grau 4 do rito escocês. E aí ele criou uma equivalência, que o último grau do moderno era o grau 18, e entrava no grau 18 do rito escocês. O pessoal começou a vir para o rito escocês antigo assim. Ele criou e o pessoal aproveitou essa ideia e criaram a equivalência entre todos os ritos. Pegaram o rito adoniramita, que originalmente tinha só 12 graus, inventaram mais graus até ele chegar ao 33 para ter equivalência. O brasileiro já criaram com 33 para ter equivalência. E criaram essa equivalência de ritos. Eu, pessoalmente, entendo que é impossível. São graus distintos, lendas distintas. Às vezes você tem similaridade, por exemplo, o arco real, você tem ele no York americano, você tem ele nas ordens inglesas, você tem ele no rito escocês antigo e aceito, que é o grau 13, né? Então você tem ele presente em diferentes graus, mas são em formas diferentes. Aquela imagem americana, né, foi para uma revista chamada Life, que era a revista principal dos Estados Unidos na década de 70, que se dedicou uma edição especial à maçonaria, e um artista maçom fez o desenho da maçonaria americana, onde só existe dois ritos, que é o rito de York e o rito escocês antigo e aceito. Então você tem a gravura das duas escadas e um arco onde tem o que a gente chama nos Estados Unidos de família maçônica, que é Demolay, Garotas do Arco-Íris, Filhos de Jó, Shrine, Altos Cedros do Líbano, Estrela do Oriente, que são ordens para jovens, para mulheres e mesmo para maçons, mas com ordens filantrópicas. Mas mesmo assim você não pode pegar uma régua e dizer grau tal corresponde a grau tal. E o artista ele tomou esse cuidado de não colocar os degraus de um lado no mesmo nível dos outros para não ver esse paralelo. Uma outra pergunta que você falar um pouquinho do Léo Taxil, que ele é um dos grandes responsáveis pelos profanos terem essas ideias birutas da maçonaria. Então, se você puder explicar por que a galera tem tanto medo da maçonaria e o que tem a ver com esse fulano? Eu já passei maus bocados com fanáticos religiosos. Você deve lembrar, né, Marcelo? A Igreja Adventista, eles têm um canal de TV chamado Novo Tempo, e esse canal tem o principal programa deles se chama Na Mira da Verdade. E resolveram dedicar um episódio do Na Mira da Verdade para atacar a maçonaria. E o sujeito utilizou um dos meus livros chamado Desmistificando a Maçonaria, mas de uma forma errada, né? Ele pegava e falava, não, porque na maçonaria venera Baphomet. Está escrito aqui nesse livro aqui, Desmistificando a Maçonaria, e ele achava que eu era americano. Ele falava de Kenneth Mayo, e Kenneth Mayo fala aqui que venera Baphomet, a maçonaria venera Baphomet. Eu solicitei direito de resposta, não recebi uma resposta sem publicarem a minha resposta, uma tréplica sem publicar a réplica. E aí eu vi do que esse pessoal é capaz. O Léo Taxil é alguém que explorou economicamente esses fanáticos. Era alguém que se dedicava a escrever contos eróticos, mas não estava dando dinheiro, ele estava extremamente endividado, e aí ele resolveu utilizar um pseudônimo de Léo Taxil, começar a atacar a maçonaria. E a Igreja Católica nadou de braçada, adorava os livros dele, a ponto dele ter sido recebido pelo Papa e começar a receber financiamento do Vaticano para publicar mais e mais livros. Ele ficou milionário com essa brincadeira. E aí ele inventou que o Albert Pike, que era o Papa da maçonaria, a maçonaria fazia rituais satânicos, e nesses rituais o Satanás ele incorporava nas lojas, ele aparecia nas lojas em formas distintas, nem sempre na forma de Baphomet. Uma das formas que eu mais gosto, que ele dizia que o Satanás aparecia em loja, era na forma de um crocodilo fumando charuto e tocando piano, que é uma forma que eu acho maravilhosa. Se eu fosse um diabão, eu ia querer ser um crocodilo fumando charuto e tocando piano. As pessoas acreditavam nessas coisas, ele vendia muito, e já estava rico bastante. Ele resolveu convocar uma coletiva de imprensa em Paris. Toda a imprensa foi para lá,
o arcebispo de Paris foi e ele, na coletiva de imprensa, falou: olha, eu já estou há mais de 10 anos ganhando dinheiro aí à custa de vocês. Tudo que eu escrevi até aqui sobre a maçonaria foi uma invenção, foi uma grande piada. Já estou rico bastante e estou aposentando. Isso foi publicado nos jornais da época, mas até hoje os fanáticos antimaçônicos utilizam a literatura de Léo Taxil para atacar a maçonaria e não fazem qualquer menção à fraude que ele era, que esse nem era o nome verdadeiro dele e que ele assumiu publicamente de que era tudo uma mentira. Uma das passagens mais célebres é uma que ele faz uma citação direta do Albert Pike, que o Albert Pike teria dito aos irmãos do Grau 32 que Lúcifer era o verdadeiro Deus venerado pela maçonaria. Pega como se Albert Pike tivesse escrito uma série de coisas venerando Lúcifer e como se aquilo tivesse escrito no Moral e Dogma. Né? O Moral e Dogma é domínio público, qualquer um consegue baixar o PDF e fazer a busca. Eu mesmo fiz um artigo sobre Lúcifer e Satanás em Moral e Dogma, em que eu mostro as mais de 30 passagens em que Albert Pike menciona Lúcifer e Satanás no seu livro Moral e Dogma. E todas as passagens são num sentido cristão, típico de um WASP, de um branco anglo-saxão protestante americano, que o Albert Pike era, em que se fala muito em Satanás, em Lúcifer, no sentido de, olha, evite a ociosidade, isso é o que Satanás quer de você. E nunca num sentido de veneração, né, de adoração a Satanás. Eu tenho uma última pergunta para a gente fechar. Que conselho que você daria para alguém que quer entrar na maçonaria hoje? Ou está buscando aí o caminho da Rosa Cruz, de uma Mork, de um martinismo? Então, que conselho que você daria para o iniciante que está querendo trilhar esse caminho? Tem muito cuidado e muita paciência. Em um dos filmes do Batman tem uma frase que eu gosto muito, que é sempre mais escuro antes do amanhecer. E essa frase tem um significado muito interessante se a gente parar para pensar nela. E a gente está vivendo uma fase em que as ordens, de uma maneira geral, têm enfrentado crises morais muito fortes, enfrentado disputas, intrigas, conflitos internos, questões envolvendo dinheiro, envolvendo poder, o que tem gerado desgastes aos membros. Então, o que eu dou de conselho é que você entre sabendo que nenhuma dessas ordens ela é perfeita. Em todas elas tem membros que são imperfeitos, que têm seus vícios, seus defeitos. Muitos não estão ali com o mesmo compromisso de evolução moral, intelectual e ou espiritual, e sim para atender seus egos, suas vaidades, seus interesses pessoais, às vezes até interesses comerciais, mas que é uma jornada individual. Que se for para você entrar, você tenha tolerância para com esses problemas, esses defeitos, e tente trilhar a sua jornada individual do seu autoconhecimento, autoaperfeiçoamento e busca da sua própria evolução, e quando der e puder, colaborar com aqueles que estão trilhando esse caminho próximo de você e que pedem a sua ajuda nesse sentido de evolutivo, né, de buscar evolução, mas que estejam preparados para ver o que há de pior no mundo fora dessas ordens, também dentro dessas ordens. E para finalizar, eu queria fazer a propaganda. Eu ia te perguntar como é que o pessoal acha, porque isso aqui foi feito num financiamento coletivo. Assim, na minha opinião, é o melhor livro que eu já li do Rito Escocês. E olha que eu já li, muito livro. Então não é puxando seu saco não, mas puxando seu saco. Que esse daqui é um livro, eu não li ele inteiro, mas porque eu só fui até o grau 18. Eu tinha planejado seguir aí, mas esse ano me tomei uma chamba do vírus. Então não está tendo reunião nas lojas, eu só li até o grau 18. Mas como é que os irmãos que estão assistindo isso aqui conseguem ainda? Ainda está à venda? Ainda dá para comprar?
Sim, o impresso tem disponível no meu site, no esquadro.com.br, e lá no esquadro.com.br tem um link chamado Escola. Então, quem quiser ir direto no esquadro.com.br/escola, que é onde tem disponível livros e cursos sobre maçonaria. É uma plataforma de ensino à distância e que também tem disponível os títulos que eu tenho em estoque, seja publicado por editoras maçônicas ou igual esse que foi uma publicação pela editora no Esquadro, que é a editora que eu registrei especialmente para esse livro. E a versão em e-book tem na Amazon. A Amazon é só procurar Ordem sobre o Caos, que o e-book está lá disponível também. Maravilha. Tudo isso que o Kenny falou está aqui embaixo na descrição do vídeo. E já aproveitando, o Rodrigo pediu para, se você assistiu a gente até aqui, aproveitando que essa já é a entrevista número 74. Então, se você está acompanhando esse vídeo, significa que tem mais 73 entrevistas do mesmo nível, mesmo calibre, com diversos outros convidados. Então, dá uma olhada no canal, segue a gente e deixa o nosso like. Então, Kenny, eu te agradecer de coração. Foi sensacional essa aula que você deu pra gente. Eu queria que você se despedisse aí do pessoal. Eu só tenho a agradecer o convite, Marcelo. É um prazer estar aqui participando desse projeto tão bacana. Iniciativas como essa que a gente consegue fazer a diferença nas nossas ordens, no público que está em busca de informação, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, e falar um pouco sobre esse rito tão importante para a maçonaria brasileira e para a maçonaria mundial. É algo que me honra bastante. Então, só tenho a agradecer o espaço. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar sempre à disposição, aí não só do Marcelo, mas como de todos aqueles que quiserem abrir as portas para a gente poder levar uma mensagem que colabore aí com o caminho que cada um decide trilhar. É isso. Muito obrigado. Muito agradecido. E para você que assistiu a gente até agora, então, muito obrigado.